Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Todavia, eu queria estar falando, como eu sempre falo no meu canal, sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. Todavia, hoje eu queria estar falando sobre também as pessoas não conferirem, não estudarem a palavra de Deus, não procurarem na palavra respaldo para certas coisas. E a Bíblia vem nos dizendo tudo, vem dizendo que nos últimos dias haveriam falsos mestres, falsos profetas, ou seja, todavia nós temos que entender, nós já estamos nos últimos dias. Então, há cerca de mais ou menos 2.000 anos atrás, já estava sendo dito que haveria, nós vemos que no princípio da igreja já tinha surgido falsos irmãos que já estavam se intrometendo, pervertendo a cruz de Cristo, ou seja, todo o tempo nós temos a palavra de Deus para nos resguardar. Nós vemos Paulo instruindo Timóteo, instruindo Tito, para se guardarem dos falsos profetas, das falsas doutrinas. Nós vemos Judas também, na sua carta, na sua epístola, que só tem um capítulo, ele falando sobre também ficar a salvo desses falsos profetas, falsos irmãos, esses tais causam divisões. Então fica até um pouquinho mais fácil da gente conseguir perceber. Todo caso, trouxe aqui um versículo aqui em Atos 17, versículo 11. Eu vou pegar de cima do versículo 10. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando-a diariamente as escrituras para ver se estas coisas eram assim. Então, todo o tempo, nós vemos que os de Bereia, eles eram mais prudentes do que os de mais nobres, mais prudentes que os de Tessalônica, porquanto eles analisavam as escrituras, e todo o tempo é isso que um cristão deve fazer. Um cristão não deve andar por sua vontade no que escutou. Eu escutei hoje na palavra, falou que é assim, assim, assim. Eu escutei que é assim, assim, assim. Meu pastor falou que é assim, assim, assim. E todavia o homem deixa se enganar. E todavia, quando a gente começa a entender a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela se explica, ela trabalha de acordo com os desígnios do próprio Senhor. Então, todavia, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela trata uma coisa que muitos não percebem. Não existe pastor que tenha um cargo, que seja um cargo, que dirija uma denominação, uma igreja. Não existe. E eu posso falar claramente isso com respaldo bíblico, porquanto a Bíblia fala sobre isso, que primeiramente, quando a gente vai ler também em Efésios, que a palavra diz que é dom, ou seja, é o dom de pastorear, é o dom de cuidar das ovelhas do Senhor, e não um dom que o homem recebe. Uma vez, uma pessoa, até um conhecido meu, que se julga pastor, fazer o quê? Ele pegou e veio me perguntando quem era o meu pastor. E todo tempo ele, tipo, quem é seu pastor? Quem que te dirige? Tipo assim, quem é que me dirige? Não faz sentido isso. E eu peguei e botei para ele João 10, que copiei e colei e botei para ele.
por conta do João 10 fala que que Jesus Cristo fala que ele é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele fala que todo que vier antes dele é ladrão, é salteador, é mercenário. Ou seja, qualquer um que vier antes dele não é pastor. E o pastor que ele designou aqui na terra é que tem o dom de pastorear, é o dom de cuidar, de dar conselhos, de tratar, saber tratar uma ovelha que está perdida, que está andando com anseio, com aflições no seu coração. Todavia, para encaminhar essa ovelha, para ajudar ela, não para ministrar uma palavra para ela, ficar falando que é pastor, cobrar dízimo, nada disso, tudo isso é invenção, são preceito de homens. E eu queria estar fazendo essa leitura, tá em Mateus 23, eu trouxe 3 versículos aqui também, para não ficar muito grande, mas mesmo assim vai ficar grande, mas vamos tentar minimizar um pouco possível. Aqui, a partir do versículo 2. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então já começa aqui falando que todos nós somos irmãos, ou seja, ninguém pode tomar, eu sou pastor, tal, isso, aquilo, outro. Tudo isso é baboseira, é conversa fiada, é coisa de homens. Ou seja, não existe esse negócio de, quem é seu pastor? Meu pastor da igreja tal. Não tem isso. Pastorear é um dom que Deus dá uns para ter o dom de pastorear, mas isso não quer dizer que a pessoa é um pastor. Eu fiz curso de teologia. Primeiro a gente vai chegar nessa parte de curso de teologia, que também é baboseira, é invenção de homens. A gente vai começar a entender isso quando a gente for começando a desenrolar essas leituras. E se alguém realmente quer entender as coisas de Deus, eu sugiro que fique e veja o vídeo. Se realmente acha que eu estou falando besteira, que eu anos já que tem pastor na igreja assim, e é assim mesmo, então tudo bem, vai lá. Eu não quero causar discórdia, eu simplesmente quero ajudar aqueles que realmente querem entender o que a Bíblia fala. E automaticamente que eu falo, pega a palavra de Deus, a Bíblia, abre ela e começa a ler. Se você não começar a ler, você deixar o homem ler para você, você vai ser enganado, porque o homem usa a palavra de Deus para te enganar. A partir do momento que você pega, ora a Deus e pede Ele para te mostrar as coisas que estão escritas na Bíblia, realmente de coração sincero, pode ter certeza que Ele vai te mostrar. Você começa a ver uma coisa ou outra na Bíblia e começa a fazer a vontade de Deus, a seguir aquilo que você viu que não está certo, você endireita. O que você não fazia, você começa a fazer. E todavia, assim, cada vez mais e mais, o próprio Senhor, Ele vai te mostrando as coisas que estão na Bíblia. Por quê? Porquanto não existe mais revelação nova. A Bíblia está concluída. Então, todavia, tudo que precisamos já está. É só pegar, abrir e ler. Entendendo que a igreja ela é fundada em Atos. De Atos para trás é tudo judaísmo. Não é que a gente não possa usar as coisas que são escritas no Antigo Testamento ou nos Evangelhos para a igreja, mas todavia a gente vai entender que a doutrina dada à igreja ela vai estar começando em Atos. De Atos para frente é igreja, de Atos para trás é judaísmo, ok? A partir do versículo 9, né? E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Então, todavia, nós vemos que não devemos chamar homens de pai. Assim, claro que a gente todavia tem nosso pai carnal, que é o pai biológico. Mas, tirando isso, a gente não deve pegar meu pai na fé, coisa que a gente vê muito por aí. Não, mas Paulo chama Timóteo, chama
Tito de filhos na fé. Paulo era pai deles na fé. Entenda, você vai ver Paulo chamando eles de filhos na fé, mas não vai ver ele chamando eles de pai, porque só um pai que é Deus. Então, pode esquecer. Da mesma maneira que a gente vai encontrar o apóstolo Paulo, como para a gente saber que é o apóstolo Paulo, para saber que é o apóstolo João, que todavia assim, mas em nenhum momento a gente vai ver ninguém chamando o apóstolo João, o apóstolo Paulo. Não, vai ser Paulo, João, irmão João. É só isso. E muitas vezes a gente não consegue discernir isso. E da mesma maneira, a gente tem que entender, igual a Igreja Católica adotou padre. Padre é pai, eu acho em italiano, que fala que o que? Padre é pai. Então, automaticamente está chamando de pai. É uma coisa que está errada. É um erro muito sério isso. Automaticamente fala que só há um que é nosso pai, que é Deus. No versículo 10. Nem quereis ser chamados guias, porque um só é vosso guia, que é o Cristo. Ou seja, um só é nosso guia, que é Jesus Cristo. Então, todavia, quando alguém fala assim, quem é teu pastor? Quem é que está te guiando? Quem é teu guia? Como assim, meu? Guia é Jesus Cristo. E muita gente não consegue ver isso. E essa pessoa é uma pessoa até que eu gosto, foi criado praticamente comigo, e todavia essa pessoa tem na cabeça dela que é pastor, fez curso de teologia, tal, foi consagrado, e tudo isso é uma bozeira de homem. Muitos se deixam enganar pelo ouvir e não pesquisar, entender. Se uma coisa a gente entende alguma coisa na palavra de Deus, a palavra de Deus mesmo ela nos ensina. Em Tiago, no capítulo 1, fala que a Deus, se alguém tem falta de entendimento, peça com fé a Deus, que ele dá deliberadamente. E aquele que pede, ele dá deliberadamente. Mas não pense que o homem que errante, que anda que é como a onda, que o vento vem e agita, que esse tal irá receber de alguma coisa. Ou seja, aquele que está inconstante, está sendo movido por doutrinas de homens, que está fazendo o que dá na sua telha, o que ele quer, e todavia ele não está sendo guiado por Deus. Então, automaticamente, esse não pensa que vai receber uma coisa de Deus, porque ele não vai. E, bom, a gente trouxe aqui essas partes aqui, e fica bem claro que não devemos chamar ninguém de pai, ninguém que é padre, não devemos chamar ninguém de pastor, todas essas coisas. E aqui em Efésios 4, eu não vou fazer a leitura toda não, esse capítulo que é grande, senão vai ficar muito grande esse vídeo. A gente consegue ver no versículo 8, o apóstolo Paulo falando, pois, Efésios 4, versículo 8. Pois isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Então, aqui, todavia, deu dons aos homens. A gente consegue ver nitidamente, claramente. E no versículo 12, ele vem trazendo assim, e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então nós vemos que todos esses aqui são que dons. São dons que Jesus Cristo nos deu. Então qualquer coisa além disso é carne, é carnalidade. A palavra de Deus deixa bem clara que a palavra de Deus dá testemunho dela mesma, dizendo que essas coisas são preceito de homens. Então, quando a gente começa a entender um pouco melhor a palavra de Deus e continua seguindo, a gente está fazendo o quê? Preceitos de homens, como está escrito em Mateus 15. Este povo
honra-me com os lábios. O seu corpo, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, as pessoas muitas vezes acham que estão servindo a Deus, mas estão só seguindo preceitos de homens. Qualquer coisa que não está ou não está na Bíblia, ou acrescenta ou tira, é preceito de homens. Se alguma denominação, por exemplo, a maioria tira o véu, que o véu é bíblico, que a mulher deve trazer a cabeça velada, deve trazer a cabeça coberta. A gente vai encontrar isso em 1 Coríntios 11, a gente encontra no versículo 10, é o versículo chave, porque muitos não conseguem entender aquela passagem que Paulo escreve ali. Mas Pedro mesmo escreveu falando que muitos tentam distorcer a palavra de Paulo. Mas 1 Coríntios 11, no versículo 10, ela bate o martelo, ela tapa a boca dos que falam besteira, porquanto ela fala que a mulher deve trazer a cabeça coberta, velada, por causa dos anjos. Ou seja, os anjos não têm época, os anjos não têm costume, ou seja, acabou, não tem o que discutir. A mulher deve trazer a cabeça velada, deve trazer a cabeça coberta, em sinal de poderio por causa dos anjos. Então, todavia, é somente fazer o quê? Então, a mulher deve começar a usar o véu. Se ela não usa o véu, ela está em desobediência a Deus, ela está se envergonhando. Todo tempo, nós temos que entender que a palavra de Deus diz que os anjos atentam para a igreja, nos olham, ficam o tempo todo ao nosso redor, rola um mundo espiritual, qual a gente não consegue ver com os nossos olhos carnais. Mas, todavia, se está na palavra de Deus, devemos cumprir. A palavra de Deus está dizendo realmente isso. Ah, não, mas vou usar um véu, aí todo mundo fica olhando para mim. Entre você e Deus, o negócio é você não fazer vergonha de você para Deus, porque quem está se envergonhando é você, não é Deus. É a vergonha sua quando você não cobre a cabeça. Então, todavia, você fica a seu critério, e a palavra de Deus diz: quem ignora essas coisas, ele é ignorado, como a gente vê em 1 Coríntios 14, que quem ignora estas coisas, Paulo escreve que essas coisas são mandamentos do Senhor, e a gente consegue ver que ele todo tempo, ali é uma carta, se lembrem disso, que Corinto, são cartas que são mandadas para igrejas, e entenda que igreja ali, elas estão se referindo ao local, ou seja, geograficamente, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Gálatas, a igreja que está em Éfeso. Ou seja, não são nomes de igreja assim, Batista, Monte Tabor, sei lá o que, Presbiteriana, não sei das quantas, e vai. Não é nada disso. Quando alguém pega e coloca um nome numa igreja, automaticamente, uma igreja, digo assembleia, um lugar de reunião, porque a igreja se reúne num lugar, o lugar nada é. O que conta é a reunião, é a igreja que se reúne, e o lugar tanto não importa. E automaticamente, quando a pessoa bota um nome, está colocando um nome além de Cristo. E a gente vê na própria palavra de Deus que nenhum outro nome é dado além do Senhor Jesus Cristo, quer no céu, quer na terra. Ou seja, o único nome que a gente deve congregar é o nome de Jesus. Passou disso é preceito de homens. Igual muitas vezes a gente vê roupa de cristão, terninho, gravata, tal. Se não tiver assim, não pode levantar na palavra. Se não tiver assim, não pode tocar música. E a gente vai vendo o quê? Os preceitos de homens cada vez mais o quê? Crescendo, evoluindo. Tem denominações que falam que cristão não pode ter barba, outras falam que pode ter, outros têm que tirar. Ou seja, são preceitos de homens. Automaticamente, o erro da cristandade é começar a deixar de ler a Bíblia e ouvir
o guia, ou seja, deixa a pessoa virar o seu guia. E a palavra de Deus fala que a gente só tem um guia, que é o Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o nosso guia. Nós devemos ser guiados por ele, como eu li agora em Mateus. A gente consegue ver que há um só guia, ou seja, Jesus Cristo é o nosso guia. Bom, eu queria também estar falando sobre o estudo, né? Mas eu acho que vai ficar muito grande. Eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre estudo de teologia, que realmente não existe. A gente deve estudar a Bíblia, sim, deve estudar a palavra de Deus, mas entendam, estudo de teologia é um estudo onde o homem vai te impor o que ele acha que está certo aos olhos dele e não conforme a Bíblia. Até porque se o homem realmente ele der ouvido à Bíblia, a palavra de Deus, vai entender uma coisa, que ele não tem que ser guia de ninguém. Quem é guia nosso é Cristo, ou seja, por meio do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, ele nos guia. Todavia, nós devemos ler o que está na Bíblia, observar as coisas e ver, e ser igual aqueles irmãos lá de Bereia, que eram mais prudentes que o de Tessalônica. E eles perguntavam e viam se era mesmo daquele jeito. Então, assim nós devemos andar, aprendendo sim com os irmãos, buscando auxílio. Um irmão falou uma coisa, onde isso está escrito, irmão? Quando alguém te fala alguma coisa, mas aonde isso está? Tá, vou pesquisar, vou procurar onde está então. Se você não sabe, eu vou procurar. Porque quando alguém te fala alguma coisa, não, isso é doutrina, tem que andar assim, tem que fazer isso, aquilo outro. Procure ver se é doutrina mesmo. Entenda, novamente, nós somos salvos somente por graça, por meio da fé. Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Somos salvos depois de salvos, que não temos mais possibilidade, condição alguma de perder a salvação. Aí devemos andar nas boas obras. Se não andamos nas boas obras, Deus é pai bom e corrige a todo o que toma por filho. Então entenda, se um filho anda em desobediência, ele é açoitado, ele é corrigido, é até cortado da comunhão aqui na terra, se preciso, como a palavra mesmo diz. E no próximo vídeo a gente conversa sobre tudo isso. Tudo bem? Fiquem com Deus. Amém.